Olá, estamos aqui com aqueles nossos estudos no grupo Sejus. Hoje, o livro que nós estamos estudando é esse, Contextualizando Kardec, do Elias Moraes. E hoje eu estou aqui com a queridíssima Regina Selle, que vai fazer os últimos capítulos. Hoje é o último dia mesmo dos estudos desse livro. Regina, minha querida, bem-vinda, bem-vinda. Nós tivemos um certo problema técnico da outra vez, mas agora tudo vai dar certo. E eu queria que tu te apresentasse e começasse logo. Tá certo. Boa noite, queridos amigos e amigas do Sejus. Estava até com saudade, tanto tempo, né, que a gente não faz as lives e É, tal. Então, estou aqui hoje, né, para fazer os últimos capítulos, né, que é a quarta parte do livro do Elias e a Era do Espírito. sim. Né? E, bom, eu acho que eu nem preciso me apresentar, né? Todo mundo sabe que eu sou Regina Selle. Eu acho que todo mundo não pode ter gente Tem nova, né? gente nova, te apresenta, minha Isso, tem querida. gente nova. Eu sou a Regina Selle, uma das coordenadoras aí do Sejus, e algumas pessoas aqui eu já conheço e outras são novas, né? E então a gente já tem um tempo que não faz o estudo, então eu já estava até com saudade, né? Achei ótima Verdade, essa ideia da Suzy, né? Da gente verdade. retomar. Então, vamos lá, como a gente vai ter pouco tempo, né, Suzy? Na verdade, nós vamos ter os minutos agora, daí se cair, nós entramos no outro link, tá bom? Tá Daí ótimo. a gente continua. Então Certo. vamos lá. Eu te Bom, aviso daí. tá certo. Então, como a gente estava dizendo, né, é a quarta parte do livro do Elias Moraes, contextualizando Kardec. Né, ele vai do Sim, século XIX ao século XXI. E essa quarta parte é a Era do Espírito, né? E ela tem 4 capítulos. Tem o capítulo 20, que fala do perispírito e dos centros vitais. O capítulo 21, que fala dos centros vitais ou chakras. E muito o capítulo interessante. 22, que fala do magnetismo à energia biopsíquica. E o 23, que é Kardec e o princípio vital, e o capítulo 24, Pensamento e Energia. Né? Então, esses são os capítulos dessa quarta parte. Né? E, então, Allan Kardec, né, aqui o Elias coloca que Allan Kardec descreve o ser humano como formado por 3 elementos, né? O espírito, que é o princípio inteligente, o perispírito, que é o envoltório semimaterial intermediário, e o corpo físico, que é a parte material, né? Essa que nós usamos aqui. Né? Então, isso é o que a gente chama da visão tríplice do ser humano, né, de Kardec. Então, o Elias Sim, coloca aqui que essa ideia ela não era totalmente nova, né? Que conceitos semelhantes a esses já existiam. Então, ele dá o exemplo aqui na Grécia, né, na filosofia grega. Então, ele lembra, né, o termo pneuma, que é espírito, psique, que é alma, soma, que é corpo, né? E também lembra já no cristianismo primitivo, que ele lembra nas cartas do apóstolo Paulo, né, que faz referências a corpo espiritual e corpo psíquico. Né? sim, Então, o termo perispírito ele foi criado por Kardec, né? E Kardec descrevia como o perispírito como um envoltório fluídico semimaterial, né, que liga o espírito ao corpo físico e permite a interação entre a mente e a matéria, né? E transmite os pensamentos e as sensações. Né? Bom, aí ele vai viajando aí pelos séculos, sim. mostrando, né? Ele começa lá nos meados do século XIX, que o Samuel Morse inventou o telégrafo, né? Que revolucionou a comunicação à distância
E por que revolucionou? Né? Porque ele enviava mensagens codificadas, né? Por pontos e traços, assim, e via impulsos elétricos, né? E isso ia por fios, né? E aí Kardec ele comparava essa ligação do espírito com o corpo físico ao telégrafo, né? É E legal. aí, nesses casos aí, os fios condutores seriam os nossos nervos, né? Sei. Então, essa ligação que Kardec faz, né? E ele coloca também que assim, tiveram muitas tentativas científicas de estudar um corpo energético, né? Então, vários pesquisadores tentaram investigar algo semelhante ao perispírito, né? Então, ele cita em 1939 o Semyon Kirlian, né, que criou a fotografia Kirlian, né, Sim. e que é aquela Fotografava a aura, né? isso, utilizava alta voltagem, né, para capturar o que ele chamou de efeito corona, que é uma descarga elétrica, e aparecia, né, como se fosse uma aura, né, em volta dos objetos, né, às vezes até de pessoas, né, e aparecia uma aura. E essa técnica aí da fotografia Kirlian, vários cientistas, né, inclusive cientistas soviéticos, chamaram isso de corpo bioplasmático, né, ou modelo organizador biológico. Então, que seria esse corpo bioplasmático? Né? Seria um envoltório fluídico, né, sutil, que ele envolve e interpenetra o corpo físico. Né? E aí ele vai servir de molde e fonte de energia vital. E atua como intermediário entre a mente e o espírito. E e também interliga o organismo físico, né? Sendo crucial na transferência de energias em curas, passes, né? Na manutenção da saúde, né? E esses cientistas soviéticos, eles também usavam a fotografia Kirlian, né? Para fazer esses testes aí em curas e tudo, e para manutenção da saúde. Sim. Né? E o que seria esse modelo organizador biológico? Né? Esse modelo organizador biológico ele também foi popularizado por um brasileiro, né, chamado Hernani Guimarães Andrade. E é uma teoria que propõe a existência de um campo energético, né, sutil semelhante ao perispírito de Kardec, né? Sim. E atua junto ao DNA para estruturar a forma do corpo físico, né? O Nossa. metabolismo, o crescimento, e aí ele vai funcionar também naquela mesma ideia dos cientistas é, é, soviéticos, né? Como um molde, né, energético pré-existente ao embrião e organiza o desenvolvimento biológico. Por isso que eles chamaram de modelo organizador biológico. Né? Só que pesquisas mais tarde, né, posteriores, elas indicaram que esse fenômeno ele podia ser resultado da ionização de gases e vapores da pele. Né? Hum, Então, não servia como prova de um corpo espiritual. Né? Ele não sim. provava que era um corpo espiritual. Certo? Bom, e aí o Elias também busca na literatura espírita mediúnica, né? Ele vai lá em obras psicografadas por Chico Xavier, né? Pelo espírito de André Luiz, e ele mostra, né, que essas obras psicografadas, né, do André Luiz, psicografadas pelo Chico, elas ampliam o conceito de perispírito, né? E Uhum. eles chamam de psicossoma
ou corpo espiritual, né, Sim, que é moldado por um corpo mental composto por camadas ou níveis, né? E aí essa composição em camadas ou níveis, elas sugerem uma grande complexidade, né? E essas ideias de André Luiz, elas ajudaram, né, ajudam a explicar fenômenos como o desdobramento espiritual, né, uhum, que é a separação temporária do corpo, né, do perispírito, no caso lá de Kardec, do corpo físico, né, e que ocorre ou durante o sono, né, às vezes também durante a meditação. E aí, o que, que sim, ele permite? Ela permite que a alma ela vai atuar numa dimensão espiritual, ela viaja, ela aprende, ela recebe orientações e tudo, mas ainda ligada ao corpo físico, sim, né? Então, e também explica a bilocação, né, que é aquele fenômeno onde uma pessoa pode estar presente em dois lugares distintos, distantes, ao mesmo sim, tempo, né? Então a gente tem um monte de exemplos. Eu lembro nas histórias aí do Bezerra de Menezes, é, caso dele, por exemplo, atender uma senhora doente, né? Ele estava indo num cavalo na chuva, ia demorar a chegar, e ele se apresentou lá, tratou da mulher, e quando ele chegou, finalmente, né, com o cavalo lá, que chegou na casa, a mulher já estava bem, né? E disse: Ô, doutor Bezerra, o senhor voltou? coisa Ele incrível. já tinha ido lá, já feito o tratamento da mulher, né? Usando esse fenômeno da bilocação, né? E também ele diz que explica também o sonambulismo e outras experiências durante o sono e sonhos. É. Sim, Bom, então, o que são os limites, né, da ciência materialista? O nó todo disso aí é que a ciência materialista ela ainda não conseguiu comprovar a existência do perispírito, né? sim, E então as pessoas, bom, se a ciência não comprova, então isso não existe, né? As pessoas têm essa dificuldade de aceitar se a ciência não explica, né? E só que o Kardec, isso não impedia é, Kardec, né, de construir as suas hipóteses com base nas informações obtidas por via mediúnica, né? Kardec não tinha esse preconceito. Ele juntava as, as informações, né, que ele recebia por via mediúnica, e quando não era possível, né, uma análise a partir do método científico, ele pegava o método próprio, né, que combinava a observação desses fenômenos sim, mediúnicos, né, as tradições espirituais, né, pegava, lembra das mesas girantes, aí tinha as uhum, comunicações mediúnicas, as mensagens psicografadas, né, e também uma análise racional. Ele fazia uma análise racional de tudo isso, e aí ele considerava o quê? Que isso tudo também são formas de conhecimento para a ciência espírita. Né? sim, Então, assim, o que é a ciência espírita? Ela é exatamente isso, né? Um método de pesquisa que, que não se limita àquilo que o materialismo metodológico pode obter. Né? Então, se sim, até o presente o perispírito continua sendo inacessível, né, aos métodos consagrados pela ciência oficial, então a ciência espírita lança a mão do seu próprio método e prossegue descobrindo um novo mundo, sim. né? Ô, Então, Regina, quando oi, um médium clarividente vê uma aparição, um espírito, na verdade ele está vendo o perispírito, né? Porque é o sim, perispírito que tá envolvendo o espírito, né? uhum, é Só isso para aí, os mais leigos, assim, tentarem entender do que a gente está falando, né? Eu acho uhum, muito bacana essa. é isso aí. Então, a Continua, minha ideia querida. central
desse capítulo, né, que era o capítulo 20, o conceito, a ideia central é o conceito de perispírito, né, que procura explicar essa ligação entre espírito sim, e corpo físico, né? E apesar de não ter a confirmação científica definitiva, esse conceito ele continua sendo explorado no espiritismo, né? sim, Pesquisas e comunicações mediúnicas e como parte de uma tentativa de ampliar o entendimento da natureza humana, sim. né? E aí ele vai para o capítulo 21, que são os centros vitais ou chakras, né? Gente, a gente está resumindo, né? Porque é bem grande. Fica bem tranquila, tá, querida? Eu acho que o nosso tempo vai ser bem suficiente. Vai seguindo. Então, assim, no meio espírita brasileiro, né, tornou-se comum relacionar os chakras das tradições indianas, né, com os centros vitais, ou centros psicossomáticos descritos pelo André Luiz, né? Sim, Então, esses centros vitais, eles seriam estruturas energéticas no perispírito, né? E que iam corresponder no corpo físico a aquelas regiões próximas dos plexos nervosos, né, que a fisiologia estuda, né? Então, lá a fisiologia ela aceita, né? Ela conseguiu comprovar a existência dos plexos nervosos, né? sim, Mas essa energia do perispírito, não. Então, ele faz essa estrutura energética no perispírito, ela corresponde aos plexos nervosos, né? E assim, esse a médica ela não identificou ainda, então ela só reconhece os plexos nervosos linfáticos do corpo humano, né? Bom, e esses centros vitais, né, que o André Luiz fala, eles são estruturas energéticas no perispírito, né? E eles é que são o ponto de ligação entre o espírito e o corpo, né? Então aí é que eles vão, eles participam dos fenômenos da vida física e da vida espiritual, né? E aí ele fala um pouco da ideia que na verdade, é indiana, né? Que a gente pega da existência de 7 chakras principais, né? Que sim. seria o coronário, frontal, Acho que laríngeo, eu tenho, cardíaco. quer ver? Acho que Hein? eu tenho uma fotinho aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu É, acho. Pode continuar, se eu achar, eu mostro. isso. O solar umbilical, sexual, genético e básico, né? E essa ideia ela vem principalmente das tradições espirituais e esotéricas, e não da fisiologia científica, né? Sim. E o André Luiz ele reconhece que esses conhecimentos eles ainda não estão ao alcance da ciência oficial, mas elas podem ampliar a compreensão do perispírito, né? Olha Então ele aqui, olha pega aqui, e Regina. usa, né? Redondinhos, né? São redondinhos, Aham. aí tem os nessas posições. Eu estudei muito isso na minha vida. É isso mesmo. Adorava, adorava estudar Você os gosta, chakras. né, Suzy? Eu curto, minha querida, eu curto. Continua, Então, meu amor, tô adorando a tua aula. bom, ele considerava, né, que esse estudo dos centros vitais ele poderia abrir caminhos, né, inclusive para uma medicina, né, que considere também a dimensão espiritual do ser humano, Sim. né, desde que pesquisado com rigor científico, né? Então eu acho até que seria, vamos dizer assim, uma coisa uma medicina mais integral, É, né? o reiki usa muito a coisa dos chakras. Exatamente. Bom, então, o que foi importante nesse capítulo? Né? A gente entender que os conceitos espirituais eles devem ser analisados com o espírito crítico, né?
e método, como propunha Kardec, se não tem, se não consegue comprovar no científico, mas usando a observação, usando, né, aqueles Sim, critérios lá que o Kardec usava, mas com critério, né, com espírito crítico e com método, e também que as ideias espirituais elas podem é, inspirar, né, pesquisas futuras, né, mesmo sem comprovação atual, e a gente está vendo isso agora até em universidades, né, pesquisas, muitas e muitas pesquisas, né? sim, Então, sim. na época do Kardec, ele mostrou isso, né, que essas ideias, mesmo ainda não sendo comprovadas, elas poderiam inspirar pesquisas futuras, e nós estamos vendo agora que realmente estão, né? Verdade? Então, são válidas e valorosas, É. né? E também que o entendimento de que corpo e mente, né? O corpo, a mente e essa possível dimensão espiritual podem estar interligadas, né? E também entender que o método científico é importante e qualquer avanço nessa área deve seguir investigação séria e criteriosa, né? Então, a ciência é importante, o próprio Kardec falava isso, né? Sim, E, e, e também que compreender melhor, né, esses fenômenos pode contribuir para uma abordagem mais integral da saúde, né, e para uma possível evolução da medicina, né? exatamente. Exatamente. Bom, o capítulo 22 ele é do magnetismo à energia biopsíquica, né? Então ele vai mostrar uma evolução histórica e conceitual, né, de ideias que começaram lá no magnetismo animal e chegaram até conceitos mais modernos relacionados à mente, né, a energia vital e fenômenos psíquicos, né? Então essa ideia do magnetismo animal e aplicada à saúde, ela surgiu muito antes do espiritismo, né? Sim, Então, o Elias cita aqui Paracelso, né, que era um médico alquimista e astrólogo suíço, que defendia que o corpo humano possuía uma espécie de magnetismo natural, né? Então, esse Paracelso ele criou barras de ferro magnetizadas, né, para tratar doenças, né? Tratava doenças com barras de ferro magnetizadas. Ele fazia formatos diferentes, né? Conforme o órgão afetado. Essas sim. barras tinham formatos diferentes. Aí ele cita também o Jean-Baptiste von Helmont, não sei se é assim que fala, mas acho que é Helmont, que era um médico alquimista também, belga, e ele continuou os estudos sobre forças vitais no corpo. Ele cita Maximilian Hell, que é um padre jesuíta e astrônomo que também experimentou tratamentos com o magnetismo, né? Ele coloca que essas ideias elas culminaram, né, na teoria do Mesmer, né, do Franz Anton Mesmer, Sim. médico austríaco que desenvolveu, né, essa teoria mesmo do magnetismo animal, né? Bom, o que é essa teoria do Mesmer, né? Ele acreditava que existe um fluido magnético universal que Sim. atravessa o universo, né? E que a doença surge quando esse fluido está desequilibrado no corpo. Interessante isso, né? É uma teoria linda, né? A gente tem que admitir que é muito lindo isso. E o terapeuta, né, que seria o magnetizador, Sim. poderia restaurar o equilíbrio usando imposição das mãos, né? Que é o passe magnético, né? Passe magnético, objetos Uhum. metálicos, transmissão do seu próprio fluido magnético, né? Aham. E ele associava essas forças
as influências cósmicas, né? E aproximando a sua teoria da astrologia. Só que as suas ideias elas geraram grande controvérsia, né, entre os médicos da época, porque eles não encontravam base científica nesses métodos Sim. do Mesmer. Então, deu muita. Eu acho que até o Kardec andou estudando o Mesmer bastante, né? Sim, sim, Ele era meio sim, que adepto, assim, da coisa do magnetismo. a teoria do Mesmer, É. né? Uhum. Isso. Bom, ele fala um pouco sobre a relação entre magnetismo e espiritismo, né? E nesse trecho aqui ele fala que, segundo historiadores espíritas, Kardec, o Allan Kardec, ele começou a estudar o magnetismo por volta de 1823, que ele Sim. participou da Sociedade de Magnetismo de Paris, e ele estudou esse tema por mais de 35 anos, né? E ele conheceu, né, o magnetismo, esse negócio, através do Fortier, né, que era um magnetizador. E ele, né, ouviu falar, né, em 1854 do Fortier por conta das histórias das mesas girantes, né? Ah, Foi aí olha que ele só. começou a conhecer o Fortier e entrar nessa coisa aí do magnetismo até chegar no espiritismo, né? E ele afirmava que o espiritismo e o magnetismo animal, né, ou o magnetismo pessoal, são duas ciências intimamente ligadas. Kardec acreditava nisso, né? Que eram ciências que se completavam, né? Bom, muitos nessa questão do magnetismo, aí muitos termos usados lá no século XVIII, no século XIX, eles acabaram ficando obsoletos, né? Sim. E foram reinterpretados, né? Essa mudança de linguagem, ela gerou um descompasso entre a linguagem espírita tradicional e a linguagem científica moderna, né? Porque eu acho que o espiritismo continuou usando alguns termos antigos, né? Ah, sim. Então gerou assim meio que um descompasso, né? Deveria E ter se atualizado, né? A gente deveria ter seguido a ciência, mudar o nome das coisas, né? exatamente. Então, por exemplo, termos antigos espíritas, né? Tipo magnetismo animal, a ciência moderna passou a chamar de hipnose, né? Hum, O sonambulismo magnético ela começou a chamar de estado hipnótico. uhum, Fluido magnético passou a chamar de processos psicofisiológicos ou energia mental, né? E passes magnéticos eles começaram a chamar de técnicas terapêuticas, energéticas ou sugestivas. Então, olha só. o espiritismo continuou chamando de passe magnético, continuou Aham. chamando de fluido magnético, e eles, né, passaram a dar outros nomes, né? Bom, alguns pesquisadores espíritas eles aproximaram o magnetismo da hipnose, né? E Sim, um deles foi Gabriel Delany, né? Que ele defendeu que magnetismo e hipnotismo são nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Então, Gabriel Delany interessante isso. é. Bem E interessante. O Ernesto Bozano, que estudou fenômenos psíquicos e hipnóticos em sua obra Pensamento e Vontade, né? Esse Bozano também aparece nas obras de Kardec, Sim, né? Não sei se você já observou, mas ele sim. aparece. O Bolzano aparece bastante. O Delane Isso, também. Delany também. E hoje, no meio acadêmico, né, os termos mais aceitos, eles são hipnose, indução hipnótica e hipnoterapia, né? Uhum. Que é Então, o trabalho com esse magnetismo, né?
E, bom, então, nessa coisa toda, até hoje, ainda tem fenômenos que ainda estão sem explicação completa, né? Então, nesse capítulo aí, a gente vê que nem tudo pode ser explicado pela hipnose, né? Sim, Que há fenômenos que parecem envolver outras formas de energia mental, né? Como telepatia, percepção extrasensorial, influência mental à distância, né? Então, isso não é explicado pela hipnose. E alguns cientistas, eles estudaram fenômenos mediúnicos, né? E muitos estudaram, né? Ele cita aqui dois, acho, William Crookes e o Charles Richer, que também é um nome conhecido, né? Que ele foi prêmio sim. Nobel de Medicina em 1913, né? E o Richer, ele descreveu, ele descrevia uma substância produzida por médiums, né, que é o ectoplasma. Uhum. Foi Charles Richer que descreveu o ectoplasma, né, que ele dizia que era essa substância produzida pelo médium que serviria para materializações, né, e para movimentação de objetos, né? Sim. Eu acho que, inclusive, ele que batizou essa substância de ectoplasma, né? Exatamente. Ele que batizou. Bom, e aí também esse capítulo ele compara o conceito de fluido vital com ideias semelhantes em outras culturas, né? Então, para mostrar, né, que não é só no espiritismo que Sim. se fala em energia vital, né? Então ele coloca na tradição hindu que a energia vital seria prana, né? Uhum. Aí ele coloca na chinesa, que aí eu não sei se fala ki ou chi e ki, na tradição grega, que chama de princípio vital, e na tradição espírita, fluido vital, né? E todas elas sugerem algum tipo de energia, né, associada à vida e à mente, né? Uhum. Então, e ele fala aqui também nesse capítulo uma possível ligação, né, disso tudo com alguns conceitos da física, né? E então, ele sugere assim, que alguns fenômenos espirituais eles poderiam envolver formas de matéria ou energia, né, ainda desconhecidas, é, e a atuação em outras dimensões de espaço e tempo. Então, isso aí seria ligação com a física, né? E Sim. fenômenos semelhantes a esse ao conceito de não localidade da física moderna. Né? O que é esse conceito de não localidade? É o fenômeno onde as partículas entrelaçadas elas mantêm correlações fortes e instantâneas, independentemente da distância entre elas. Né? Então, isso tudo poderia explicar ações à distância, simultaneidade de eventos psíquicos, né? Então, você vê ações à distância, a gente vê aí dentro do Espiritismo as percorrências, né? Passes à distância, tratamento Sim. espiritual à distância, Cirurgias à distância, né? cirurgias à É distância, isso aí. Uhum. e simultaneidade de eventos psíquicos, né? Que vocês, é, a existência, né, ao mesmo tempo, de dois ou mais eventos psíquicos. Sim. É muito louco, né? Muito louco. E é muito lindo, na verdade, né, Regina? Sim, Olha, a pessoa tem que ser muito cética e muito assim para dizer que, não tô nem aí. é Todos isso nós mesmo. já experimentamos um pouquinho dessas coisas todas e a gente nem sabe, né? A gente Sim, né? nem. Não dá nem para falar assim, isso é balela. Não, Não, é.
Isso é fantástico, é muito lindo. Então, a ideia central desse capítulo é mostrar uma evolução desse conceito de magnetismo, né? Começando lá no magnetismo animal do Mesmer, passando para a hipnose, né? E processos psicológicos, e até chegar na hipótese de energia mental ou biopsíquica, né? E aí Sim, que o objetivo disso é aproximar o espiritismo, ciência e filosofia, usando uma linguagem mais compatível com a ciência contemporânea. Né? Então, esse que sim. imagino que seja o objetivo desse É, capítulo, acho né? que foi isso. E uma coisa interessante, né, Regina? A ciência, ela não descartou nada, ela apenas rebatizou os fenômenos É, com nomes mais atuais, né? aham, Meio exatamente. que modernizou a coisa, mas Sim. estão aí os fenômenos. Continua, minha querida. Então, bom, o capítulo 24, pensamento e energia, né? É, ele reúne várias ideias históricas e filosóficas sobre telepatia. E ela, deixa eu ver se eu acho uma posição boa aqui para ele. Assim, eu acho que tá bom, querida. Tá bom? Tá me vendo? Uhum, tô te vendo bem. Tá. Então, ele reúne várias ideias históricas históricas e filosóficas sobre telepatia, né? Sim, E sobre pensamento e energia mental, né? Dentro do contexto do espiritismo, né? E das pesquisas psíquicas. Então, antes mesmo do Myers, né, criar o termo telepatia em 1882, o Kardec ele já falava em algo parecido, né, que ele chamou de transmissão oculta do pensamento. Né? Então, para Kardec, os espíritos eles se comunicam pelo pensamento, né? As pessoas podem evocar espíritos mentalmente, os espíritos percebem os pensamentos humanos, né? Ou seja, pensar seria uma forma de comunicação invisível. Né? exatamente. E, e isso, né, respondia também uma crítica que tinha, na época era comum, na época, porque alguns dos estudiosos do magnetismo, eles diziam que os médiums, eles não falavam com os espíritos. Na verdade, que eles captavam os pensamentos das pessoas que estavam ali ao redor. Então, não seria eles falando com espíritos, né? Eles estavam captando é, a mente, né? Vamos dizer assim, das pessoas que estavam ali ao redor. Né? E Kardec, né? Já Kardec, como é que nessa época, a ciência ainda estava entendendo o que era magnetismo, o que era eletricidade, né? Falava-se em fluido elétrico, fluido magnético, e aí depois foi avançando, né? A física foi avançando, e essas ideias foram substituídas por ondas, campos, né? Propagação de energia. E no espiritismo moderno foram surgindo termos como onda mental, sintonia, né? Sim, Campo mental, né? E aí ele vai buscar ali também, estuda também as ideias de uma teósofa chamada Anne Besant, né? Que ela também estudava essa questão do pensamento. Né? Ela criou uma teoria chamada formas de pensamento. Né? Que seriam essas formas de pensamento? Né? Seriam criações energéticas e mentais, né? Que eram geradas por pensamentos e emoções. Entendeu? Então, os pensamentos e emoções que a gente tinha habitualmente na nossa vida, né? Isso
criava energia mental, certo? E que isso ganhava forma no plano sutil, né? E Sim, podiam influenciar também o ambiente e as pessoas. Bom, segundo a teosofia, o pensamento forte, né? Se você tiver um pensamento, né, bem forte, você consegue moldar a matéria astral, certo? E exatamente. aí, né? Então, aí você vai criar ou coisas boas ou coisas ruins de acordo com o seu pensamento, né? Sim, Então, se você pensar fortemente em coisas negativas, você vai criar essa energia ruim, né? Se você pensar fortemente em coisas positivas, você vai criar boas energias, né? É, é, é muito doido, a gente vai vendo coisas que a gente... deixa assim que o som melhorou. Melhorou? Melhorou. Opa, Um pouquinho mais perto. Uhum. tá. Então, a Anne Besant, ela escreveu esse livro chamado Formas do Pensamento, né? E, segundo ela, o pensamento gera vibrações, e essas vibrações elas criam formas na matéria, na matéria mental, né? E, e esses pensamentos têm cores e têm formas, né? Bom, e ela comparava tudo isso, né, a figuras formadas por som em areia, né? Eu nunca tinha pensado no som formando figura na areia. Que lindo isso, né? Reflexos, É, eu também não tinha, nunca tinha pensado. e reflexos de luz na água. Então, Uhum. olha só a ligação que ela faz, né? E ela também dizia que pensamentos fortes se propagam mais longe. É, Bom, esse tipo de pensamento, ele recebeu críticas também, né? Por falta de prova científica, né? As experiências elas eram subjetivas e elas eram baseadas em médios e sensitivos, né? Então não tinha muita, as pessoas não acreditavam muito, achavam que faltava prova científica. E ela também recebeu acusações do que eles chamam de racismo, né? Que hoje a gente fala racismo, mas a gente usava outros termos, né? Mas por que eles chamam? Porque alguns sensitivos, né, que ela usava lá nas experiências dela, eles atribuíam, por exemplo, aquilo que eu já falei anteriormente, as cores claras aos sentimentos bons, as cores sim. escuras aos sentimentos negativos, né? Até hoje tem isso. Uhum. E aí foi considerado racismo, né? Como se fosse uma forma de racismo. Sim. Então, é, alguns cientistas, né? Eles... Estou com medo de cair aqui, mas não acho que não vai cair. Assim melhorou. Assim melhorou. Alguns cientistas eles realizaram pesquisas científicas sobre fenômenos psíquicos, tentando estudar esses fenômenos sem ligação religiosa, né? Sim. Tirando da religião, né? E o Charles Richer foi um desses cientistas, né? E ele criou também o termo metapsíquica, né? Ele estudava telepatia, ele estudava mediunidade, ele estudava materializações, né? Mas tentando tirar isso da religião, né? E mais tarde, o psicólogo Healy, ele criou um campo chamado parapsicologia, né? Então, que a gente conhece. Sim. E e aí ele criou essa parapsicologia. Então as coisas foram caminhando assim, né? Foram se entrelaçando, né? Foram se entrelaçando. Exatamente. E aí o Elias busca lá nos livros do Chico, né, psicografados pelo Chico, né, pelo André Luiz, pelo espírito de André Luiz, né, as novas ideias que aparecem, né?
que a mente seria um gerador de energia, né? Uhum. E que seria um dínamo mental. Então, segundo o André Luiz, né, esses pensamentos eles criam ambientes espirituais, né? Então, os espíritos constroem, por exemplo, cidades espirituais por ideoplastia. Uhum. Então, o que, que é? Que é a capacidade do pensamento de modelar fluidos e matérias, né? Criando formas, imagens, Uhum. objetos, né? Então, que seriam as tais formas pensamento lá de cima, né? E é através da vontade e da energia mental. Bom, no Espiritismo é a materialização de ideias Sim. comum, né, nos fenômenos de efeitos físicos, né? E mediunidade na formação do perispírito. E também se refere à alta sugestionabilidade, né, sob hipnose, né, quando a Sim. pessoa está hipnotizada. É. Bom, é, já estamos quase no fim, viu? Ótimo. Então, Temos tempo ainda para o teu fim, ah, para o sim. teu encerramento. O pensamento, o André Luiz coloca, né, que o pensamento age sobre os fluidos, né, que seria o ectoplasma, para criar imagens duradouras ou passageiras. Né? E pensamentos negativos ou pensamentos positivos, eles podem plasmar energias que vão afetar o corpo físico. Né? E também o corpo espiritual. De novo, formas pensamento. Né? Sim. E o espírito e o médium, eles utilizam a mente para moldar perispíritos ou criar objetos. Né? Bom, então essa ideoplastia ela está intimamente ligada ao uso do ectoplasma, Uhum. né? E que é essa substância física, né, que permite a materialização das formas mentais. Bom, essa ideoplastia ela vai demonstrar a influência direta da mente na realidade física e espiritual, né? Sendo um mecanismo organizador de energias. E aí aqui ele cita como exemplo, né, que ele chama de um exemplo famoso, a cidade espiritual descrita lá no nosso lar. Né? Uhum. Nosso lar Sim. é descrita lá no romance lá do André Luiz. Né? Então, segundo André Luiz, esse espírito ele vai criar formas mentais, ele projeta essas imagens na mente da pessoa, influencia seu comportamento, né? E isso é o mesmo mecanismo que da obsessão, né? Então, Hum. seria o mesmo mecanismo da obsessão. Na obsessão, o espírito que projeta no quem está sendo vítima da obsessão. Obsidiado, é muito doido, né? Muito, Muito doido. muito bonito ao mesmo tempo, né? É, eu acho fascinante. Eu acho É, fascinante. e ele também comparava isso à hipnose. E também ele fazia a ligação disso também com a transmissão da imagem pela TV. Eu acho que ele entendia que era o mesmo mecanismo, né? Bom, é, essas ideias também. Ah, isso também eu achei bem interessante. Que essas ideias, elas também geraram pesquisas durante a Guerra Fria, Hum, né? Que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles investigaram os poderes mentais. sim. Né? Então, alguns experimentos, eles envolveram a telepatia à distância,
os sensitivos em salas blindadas e medições com eletroencefalograma, né? É, e um dos pesquisadores soviéticos foi Leonid Vasiliev, né? E o que era a ideia disso? Por que eles pesquisaram isso, né? Porque para eles era para ver se a telepatia poderia ter uso militar. Claro, com É, certeza, eu com falei, certeza. olha, menina, como os caras vão longe, né? Vão longe, vão longe. E a gente nem sabe o que que eles não inventaram, né? O que que não fizeram. Coisa de Exatamente. lavagem cerebral e tudo. Eu acho que veio daí também. Uhum, É, nem sonha que eles fizeram. é. Bom, então, até hoje, um grande problema dessas pesquisas é que não existe instrumento para medir o pensamento diretamente, né? Sim, Então, eles conseguem medir a atividade elétrica do cérebro, eles conseguem medir as ondas cerebrais, mas não conseguem detectar o pensamento viajando no espaço, sim. né? Então, essa é a dificuldade até agora, né? E assim, já no finalzinho, né, ele coloca que ainda, o que ainda permanece sem resposta, né, que existe essa energia mental, ele reconhece que existe essa energia mental, mas ela ainda é desconhecida, ele não, você não sabe de onde ela vem, né, o Sim. que é. Existe algum fluido espiritual, que é o ectoplasma ou, né, a bioenergia. Esses fenômenos são reais, mas a ciência ainda não consegue explicar, né? Sim. Então, resumindo a ideia central desse capítulo, o pensamento pode ser mais do que um processo interno do cérebro, né? Ele pode criar ambientes psíquicos, ele pode influenciar outras mentes, ele pode estabelecer conexões entre espíritos, né? Mas a Uhum. ciência não conseguiu comprovar experimentalmente esses fenômenos. E é isso. Exatamente. E a vida segue e as coisas continuam, né? Quem É isso sabe na aí. nossa próxima vinda a gente já vai ter coisas sendo, né, devidamente catalogadas e, enfim. Querida, eu adorei a tua aula. Eu quero dizer aqui para os nossos queridos e queridas que participam sempre das nossas lives aqui do Sejus, nós tivemos sérios probleminhas técnicos e tal, então a Regina foi uma querida em não ter desistido dessa live, desse agora um vídeo, né, que vai ser postado no canal. Regina, querida, eu só tenho a te agradecer. Foi Eu muito que bom. Foi muito bom mesmo. Tu deu uma aula, assim, tu pegou o livro e quem não leu o livro, quem vai ter muita vontade de só ai, olha, mostrar e de novo deve, esse viu livro aqui, que vale a tá? pena, vale a pena. Vale muito a É pena. para Vale ler, muito. né? Porque eu fiz um resumo, tem muita coisa interessante para. Sim, sim, sim. Não, tu fez um resumo maravilhoso, Regina. Fechamos com chave de ouro, apesar dos problemas técnicos, fechamos com chave de ouro esses nossos estudos. Fica bem, minha querida. Voltamos Também. a nos falar lá no grupo e agora já pensando no próximo livro que vai ser estudado. Conto contigo daí, tá? Tá, joia. Um abraço para todo mundo. Um Tá? grande Beijo. beijo. Tchau, tchau, Tchau. querida.